do Senhor? Amém. Graças a Deus por estarmos aqui nessa noite para servir ao nosso Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Agradeço a Deus pela porta da palavra que me é aberta nesta noite. Agradeço ao pastor da igreja, pastor Geraldino, que sempre tem cedido o púlpito da igreja cuja a responsabilidade está em suas mãos. Agradeço ao pastor também Expedito, que me fez o convite para estar aqui. Também agradeço ao pastor Romero e demais obreiros que estão aqui ladeando o pastor Geraldino. Agradeço também a recepção da igreja, a minha pessoa. Meus irmãos, estive aqui pela última vez há 6 meses e meio e aprove o Senhor trazer-me novamente para estar aqui pregando a palavra do Senhor, mas sobretudo cultuando. Meus irmãos, sem mais delonga, livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 17. Culto de missão é um culto que visa ser um culto de conscientização missionária. Aleluia, Deus. Aleluia. Rei dos reis. Apocalipse capítulo 22, versículo 17 diz assim: e o Espírito e a esposa dizem vem, e a quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Uma vez mais, o Espírito e a esposa dizem vem, possa aquele que ouve dizer também vem, aquele que tem sede venha, e o homem que de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Somente este versículo. Está aqui nesse versículo uma tradução um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Meus amados irmãos, nós vemos nessa passagem bíblica de Apocalipse o último convite a ser feito o Espírito Santo, pela pessoa divina do Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo, juntamente com a igreja, está fazendo o último convite para o pecador, para que o pecador creia na mensagem do Evangelho, para que ele beba da água. A água aqui é a palavra de Deus, palavra esta que pode, quando recebida, salvar aquele que se encontra perdido. Portanto, nessa noite, se houver alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, independente da sua idade, eis o dia e o ano aceitável para entregar a tua alma para Jesus Cristo, pois a palavra do Senhor está lhe convidando pelo Espírito Santo. Aqui venha e beba desta água, a água da salvação, para que você tenha a salvação que somente em Jesus Cristo pode ter. Aqui aparece em Apocalipse a última vez a menção ao Espírito Santo na passagem bíblica, ou melhor, na Bíblia. Aqui fala pela última vez a referência ao Espírito Santo. Contudo, já fechando o Apocalipse, consequentemente fechando aqui o canon das Escrituras, nós vemos aqui esse convite para a salvação, pois o maior convite que a palavra de Deus lança depois que o homem caiu no jardim do Éden é o convite para a salvação mediante o arrependimento. Portanto, um arrependimento tem que ocorrer na vida de todo quanto ainda não converteu-se ao Senhor, para que venha e creia na mensagem do Evangelho de que somente em Jesus o homem encontra
a salvação. E aqui está este convite, aqui colocado em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17. Mas disse então eu, aqui nesta noite, que aqui está o último convite. Ora, se aqui é o último convite, isso posto quer dizer que teve outros convites ao longo do texto bíblico, ao longo da Bíblia Sagrada, a começar pelo Antigo Testamento. E então gostaria de citar então a passagem bíblica de Isaías, capítulo 55, aonde fala sobre o convite à salvação, mostrando com isso que em todo o tempo Deus está chamando o pecador, aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, a que entregue a sua vida para Jesus, porque Ele é a salvação para todo aquele que se encontra perdido. Por isso diz a Bíblia lá em Isaías 55, aleluia: todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas, vinde comer, vós que não tendes alimento, vinde comprar trigo sem dinheiro, vinde vinho e leite sem pagar. Por que despender vosso dinheiro naquilo que não se alimenta, e o produto de vosso trabalho naquilo que não sacia? A tradução é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Ou seja, muitos procuravam satisfazer as suas necessidades terrenas temporais, esquecendo-se da necessidade da alma. Então Deus levanta o profeta Isaías para proclamar, para convidar na época do Antigo Testamento a salvação que se encontrava em nosso Deus, para que o povo se voltasse para Deus. Aqui já era uma referência no futuro, a pessoa de Jesus Cristo, quando Ele viesse e se manifestasse, tomasse a forma humana e aqui entre nós habitasse. Mas até que se cumprisse a palavra de Deus nesse sentido, Isaías estava profetizando a palavra e mostrando através da passagem bíblica que Jesus, ou melhor, que Deus estava convidando para que o povo se voltasse para Deus em arrependimento, convertesse ao Senhor de todo o coração e pudesse provar das delícias espirituais, daquilo que saciava não a carne, mas o espírito. E quantos hoje que estão somente saciando a sua carne nos prazeres e esquecendo que precisa saciar a sua alma com a salvação, com o pão que é a palavra de Deus, o pão puro que desceu do céu, aleluia, aquele que quando se come não perece, mas permanece. Por isso nesta noite o Senhor faz o convite para aquele que ainda não arrependeu-se, não se converteu, não entregou a sua vida para Jesus. Aqui entregue sua vida para Jesus como seu Senhor e Salvador, porque somente Jesus pode satisfazer a alma do perdido, para que somente em Jesus pode alimentar a necessidade da alma, aonde os prazeres não satisfazem, mas somente o Senhor pode satisfazer. E a palavra de Deus é capaz de satisfazer a sua alma, ó ouvinte da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, essa palavra tem aplicação para nós, servos de Deus, que já abraçamos a fé, que já se voltamos para Deus. Aqui permaneça, mostrando para nós que não há outro lugar, ou melhor, não há outra pessoa a quem o ser humano possa se voltar, aleluia, e encontrar
a satisfação se não for em Deus, mediante a sua palavra. Porque quantos hoje estão com os pensamentos duvidosos, se serve ao Senhor ou deixa de servi-lo, ou se volta para trás. Mas o Senhor está mostrando na sua palavra, Ele é o único que pode satisfazer a mim e a tua alma, satisfazer a necessidade do Espírito, e outra coisa não pode satisfazer. O mundo passa com as suas concupiscências, vai dizer a palavra de Deus, mas quem está firmado na palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. E detalhe, a salvação que Isaías aqui estava oferecendo para o povo era gratuita. Era gratuita. Porque isso é muito importante. Aleluia. Por quê? Porque a salvação, eles não pagariam por nada para adquirir essa salvação. Bastava que cresce, desse ouvido, em sinal de arrependimento, se voltasse para Deus, e como consequência alcançaria a salvação, aqui representada pelo pão, pelo vinho, pelo leite, ou seja, são figuras de linguagem para ilustrar a satisfação em Deus, quando se encontra a salvação em Jesus Cristo. E aqui então era gratuita, eles não tinham que pagar nada, não era por esforço, não era por questão de merecer, não, era simplesmente se eles se convertessem, arrependessem, buscassem ao Senhor, enquanto podia se achar, então alcançaria a salvação. Veja que cada um de nós aqui fomos salvos em Jesus Cristo. E quanto pagamos para ser salvo? Não pagamos absolutamente nada. Por quê? Porque a salvação, ela foi paga por Jesus Cristo. Ele sim comprou na cruz do Calvário, pagou o preço caríssimo, a qual diz Pedro: não foi prata nem ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como de um cordeiro. E aí ele compara, como de um cordeiro imaculado, ou seja, sem mancha. Ele deu a sua vida para resgate da minha vida. Veja, a salvação para nós chegou gratuitamente. Veja que o propósito de Deus é salvar, e a salvação é grátis, é gratuita, não paga nada para ser salvo, mas é necessário se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. É o que o Senhor requer. Deus maravilhoso. Mas a salvação, ela não tem custo, ao menos para nós que recebemos a salvação. Teve custo sim, para Deus, para o Senhor Jesus, que deu a sua vida em resgate de muitos, como diz a palavra. Mas para nós que recebemos, é gratuita. Você não precisa fazer nada para ser salvo, porque Jesus já fez. O que cabe a mim é receber esta salvação, aceitar esta salvação que o Senhor Jesus tem ofertado a cada um do ser humano. E detalhe, na passagem bíblica aqui vai mostrar o seguinte, nesse convite aqui em Isaías, que o convite era para todas as nações, ou seja, todos são convidados, independente da sua condição social, independente da sua nacionalidade. A salvação é para todos. O desejo de Deus sempre foi salvar a todos. Existe um ensino nos nossos dias chamado ensino calvinista, um falso ensino nesse aspecto. Por que é falso? Porque nega que Deus queira salvar a todos, mas a Bíblia
Bíblia mostra que a salvação é para todos. Deus deseja salvar a todos. É bem verdade, meus irmãos, que nem todos serão salvos, mas não porque Deus não quer, como ensina esse falso ensino do calvinismo, que Deus não quer salvar a todos, apenas aquele que Ele predestinou e elegeu no tempo. Não, a salvação é para todos. A Bíblia diz que a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Repara, a todos, não disse alguns ou apenas aos predestinados e eleitos, não diz isso, diz a todos. Deus quer salvar a todos, embora nem todos serão salvos, não porque Deus não quer, mas porque o ser humano insiste em endurecer o coração diante da palavra de Deus. Quantos que ouvem esta palavra como agora, e ao invés de se dobrar, de se curvar a palavra de Deus, ele endurece o seu coração, como diz uma expressão no Antigo Testamento, endurece a sua cerviz. Mas o Senhor está chamando nesta noite, e a descer, que quando ouvirdes a voz do Senhor, lá em Deuteronômio diz, e a descer, que quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, aleluia, não endureçais o vosso coração, porque quando o homem endurece o coração e vai endurecendo e nunca se arrepende dessa condição, uma hora, diz a Bíblia, será quebrado sem que haja cura. Ou seja, mas não perca, ouvinte da palavra de Deus, não espere que você não tenha mais oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque Jesus quer salvar sim a alma de todo aquele que se encontra perdido. Salvou a minha, salvou a de nós aqui, que estamos obreiros do Senhor, que já foi salvo e que lutamos para permanecer sempre nesta graça, firmados e pela palavra agora alimentado, a que continuemos, porque somente a salvação encontra na pessoa bendita de Jesus. Somente em Jesus. Certa feita Pedro respondeu para Jesus e disse para Jesus: para quem irei eu, se só tu tens palavra de vida eterna? Alguns sempre erram ao falar essa passagem bíblica, porque diz, Pedro respondeu para onde? O texto bíblico não diz para onde. O texto bíblico pode ler lá depois no Evangelho de João, que o texto diz para quem, não é para onde. O texto nunca disse isso, mas o texto bíblico diz lá, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Que diante, o contexto era que diante de um discurso que o Senhor Jesus estava fazendo, uma pregação que Jesus estava fazendo, muitos acharam duro demais aquela mensagem, e a pontos de uns ir embora, e Jesus então deixou a vontade deles, se quiser ir, pode ir. Aí Pedro toma a palavra e diz, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Ou seja, Pedro entendeu que somente em Jesus o homem pode ser salvo, não existe outro meio pelo qual a salvação se manifesta nessa terra, nesta vida, se não for por Jesus Cristo. Por isso Pedro lá na frente vai dizer, ainda em Atos 4, versículo 12, que dado entre os homens não há outro pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, só Jesus Cristo pode salvar, e a salvação é franqueada a todos. Aleluia. Embora no fim nem todos serão salvos, mas por causa da incredulidade, mas por causa da dureza, mas por causa de que o príncipe deste século cegou o entendimento das
pessoas para que não creiam. Por essas razões, mas nunca dizer, como diz o calvinismo, que Deus quer ser glorificado nos que se salvam e nos que se perdem. Para os que se salvam é cheiro de vida, para os que se perdem é cheiro de morte. Não, meus irmãos, independente, Deus quer salvar a todos. A morte de Jesus na cruz do Calvário não foi apenas para salvar aqueles que Ele elegeu, que Ele predestinou. Não, meus irmãos, foi para salvar a todos. Embora muitos morrem rejeitando, mas se abraçasse a fé, cresce, se arrependesse, teria salvação. O desejo de Deus é salvar. A expiação da cruz não é limitada, é ilimitada, é diferente, é ilimitada. Nós pentecostais, arminiano, assembleiano, cremos na expiação ilimitada e não limitada. Jesus morreu para salvar a todos. O sangue dele cobre a salvação de todos, mas conquanto que se arrependam. Então Isaías estava convidando aqui a salvação, o convite para crer na palavra de Deus e se arrependerem, se voltarem para Deus. Detalhe, enquanto é tempo, veja que não dura para sempre. No versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então isso mostra limite de tempo. Aleluia. Até porque nós, seres humanos, somos seres mortais, réis mortais. Nós não temos a duração da vida toda, assim, a não ser quando estivermos na eternidade. Se Jesus não vir até lá, nós um dia veremos que partir. Então, mas nós precisamos partir com o Senhor, ancorado a nossa fé na bendita esperança de Jesus Cristo, justificado pela fé, porque o ser humano não é justificado por obras, é justificado pela fé em Jesus. O homem é justificado. Aleluia. E é o que nós vemos aqui na palavra de Deus, mas ele precisa aceitar. E aqui a salvação era franqueada aqui a todos os povos na época do Antigo Testamento. Isto posto mostra não apenas para o judeu sim, era a primícia ali das nações, o que encabeçava as nações, mas Deus queria, através do povo judeu, ser um reflexo, influenciar as demais nações a que se voltassem para Deus. Por meio do povo judeu, Deus queria se tornar conhecido das outras nações. Aleluia. Esse era o objetivo, o intento. Por isso que hoje, em nossos dias, o Senhor quer ser conhecido dos outros povos por meio de nós, a igreja do Senhor. Hoje é através da igreja. Deus tem plano ainda com o judeu? Tem plano com o judeu. Há quem diga que Deus trocou o povo judeu pela igreja. Não. Deus continua tendo um plano em especial para com o povo judeu. Porém, Deus vai retomar esse plano quando depois da igreja subir para o céu, conforme Romanos capítulo 9, 10 e 11. Ali é uma referência ao povo judeu, ou seja, porque Deus tem plano com o judeu. Não existe essa ideia de que Deus trocou a igreja os judeus pela igreja, ou seja, não tem mais plano com Israel. Tem plano com Israel, mas é que agora, como diz a Bíblia, agora é o tempo dos gentios. Quando o tempo dos gentios passar, então Deus volta a tratar com o povo judeu, enquanto a igreja estará na glória, desfrutando das bodas. Mas para que chegue isso, ainda há muitos que precisam vir a salvação em Jesus Cristo. E por isso, nesta noite, aleluia, o Senhor fala conosco. Mas aí você pergunta: mas e a mim que já sou salvo? Aqui permaneça salvo, para que não saia da presença do Senhor. É um incentivo a que continue firme aos pés do Senhor.
Senhor, porque sabendo que somente em Jesus você tem salvação. Somente em Jesus eu tenho salvação. Se tirar o Senhor Jesus, estamos nós todos perdidos. Por isso a palavra de Deus convidava aqui o povo na época, aleluia, a que renunciasse, conforme mostra lá em Isaías 7, no versículo 7 do capítulo 55, que renunciasse o malvado comportamento, ou seja, a maneira que eles estavam vivendo, e se voltasse para o Senhor, que deles teriam piedade. Aleluia. Então o convite da palavra de Deus estava posto aqui, só que era necessário que eles recebessem aquela palavra. E muitos recebiam, outros tantos não recebiam. Mas quem recebesse seria bem-aventurado, porque seria salvo. Ah, mas a salvação havia no Antigo Testamento? Havia, porque eles eram salvos na perspectiva da vinda do Messias. Ou seja, eles criam que um dia o Messias viria e salvaria, e nessa fé eles morriam, e nisso alcançava-se a salvação no Antigo Testamento, como até mesmo explica certa feita o pastor Cruvinel. Então, meus irmãos, mas quando vem o Novo Testamento, hoje nós somos salvos por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e é isso que Ele quer, salvar aqueles que ainda não foi salvo. Se você é ouvinte da palavra de Deus, que ainda não abraçou a fé em Jesus, hoje você tem a oportunidade. Não deixe de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez o Senhor já tenha te dado oportunidade para crer nele, para entregar a sua vida, e você tem recusado. Mas hoje você pode ter essa oportunidade de se voltar para Deus, reconhecendo que precisa de um Salvador, que você se encontra perdido, porque todo pecador precisa entender, como diria Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores no século XIX, dizia 3R, que é a ruína, a redenção e a regeneração. Se ele entender os 3R, é o que você precisa expor para que o pecador entenda. O R primeiro de ruína mostra o seu estado perdido, a condição espiritual que se encontra perdida e que caminha para o fogo eterno, para o inferno e consequentemente o lago de fogo e enxofre no juízo final. Porém, ainda há uma esperança, não está tudo perdido. Em Jesus o homem tem a redenção, que é o segundo R, a redenção, que pela obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, ele pode alcançar a salvação. E aí vem o terceiro e último R, que é a regeneração, que é o que? É aquela obra do novo nascimento, do nascer do alto, que quando o Espírito de Deus opera no coração do pecador, aleluia, através da palavra de Deus, e ele nasce de novo para a glória de Deus. Com isso ele entende, e com isso ele alcança a salvação. Mas o pecador precisa entender que da condição sem redenção, sem nascer de novo, ele é um perdido e está caminhando para o inferno. Mas nem tudo está perdido. Se ele se arrepender, se ele se voltar, se aceitar a mensagem de salvação, que é gratuita, ele entregar a sua vida, ele vai ter a regeneração em sua vida, a redenção, o resgate pelo sangue de Jesus, e poderá nascer de novo pela semente eterna da palavra de Deus. É o que nos mostra a Bíblia Sagrada, meus irmãos, aqui. Aleluia. E diz mais o texto bíblico, então, na palavra de Deus, aleluia. E diz aqui, pois os meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não são os meus, diz o Senhor. Aleluia. Então essa era a apresentação
que Isaías fazia da salvação, mostrando o convite, um dos convites que Deus faz desde a queda do homem no jardim do Éden. Porque a queda do homem no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, trouxe essa condição para o ser humano de perdido, de caído, e nessa condição não resta outra coisa senão a condenação. Por outro lado, Deus sempre oferece, Deus sempre foi em busca do homem perdido, oferecendo a salvação, mostrando a graciosidade, aleluia, da salvação, a graça de Deus já aqui meio que, aleluia, de forma implícita manifestada no Antigo Testamento, porque a graça de forma bem explícita vai ocorrer no Novo Testamento, mas no Antigo, ainda que implicitamente, você vê vislumbre, sinais dessa graça, como aqui em Isaías, quando Deus oferece a todos, indistintamente, a que se voltasse e recebesse a salvação advinda do Senhor, e muitos recusavam, e ainda hoje muitos recusam a salvação, mas graças a Deus que nós um dia, mesmo recusando algumas vezes, chegou o dia de não mais resistir à graça de Deus e vimos a salvação, e hoje estamos aqui, sobretudo na presença do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, nós vamos ver no Novo Testamento, aleluia, para caminharmos para aqui o final, nós vamos ver no Novo Testamento um convite que se sobressai antes do Apocalipse aqui, ora lido, um convite que a palavra de Deus nos mostra em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, o famoso convite de Jesus, aleluia, para aqueles que estavam vivendo debaixo de um jugo pesado, para aqueles que estavam vivendo ali, carregando aqueles pesos, assim, espiritual em sua vida. Jesus disse: vinde a mim, ali é um convite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis. E ele termina dizendo: e encontrareis o que? Encontrareis descanso para a vossa alma. Meus irmãos, ali estava o convite de Jesus para quem estava carecendo de uma libertação, de uma transformação, sobretudo de uma salvação. Ou seja, quem antes de aceitar o convite de Jesus está debaixo de um peso, de um jugo, mas depois que vem a Cristo, aceita o convite de Jesus, o jugo dele é suave, o jugo dele, aleluia, passa a ser leve, aleluia. Por quê? Porque é algo que traz alívio para a alma. Então ele deixa de andar sobrecarregado, pesado, mas sim agora passa a andar aliviado, porque o Senhor, aleluia, passou a estar trabalhando em sua vida. Portanto, nessa noite, o convite de Jesus continua o mesmo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que Ele vai vos aliviar para a glória de Deus. E não apenas isso, aleluia, Ele vai trazer a salvação para a alma, aleluia, vai trazer a salvação verdadeiramente para a alma do perdido. E para completarmos, então nós vemos em Apocalipse, que é o convite final. Jesus, aqui da palavra de Deus, vai mostrar o Espírito Santo juntamente com a igreja, com a noiva. A outra tradução diz a esposa, convidando: vem, aleluia. O Espírito e a esposa dizem: vem,
possa aquele que ouve dizer também: vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Ou seja, aqui é o convite final. Aleluia, em Apocalipse. É o convite final para a salvação. Isto mostra que tem pessoa que muitas das vezes, ao ouvir o convite final, aleluia, ou até mesmo há pessoas que recebem esse convite e acham que vai ter outro convite depois. E muitas das vezes recebe esse convite final para vir a salvação, porque Deus sabe que depois desse convite não terá mais convite. Portanto, ouvinte da palavra de Deus, e todos quanto ouvirem essa mensagem posteriormente, o Senhor está dizendo: talvez esse seja o último convite que você vai ouvir da palavra de Deus. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, aleluia, de que você tenha a oportunidade hoje de entregar a sua vida a Jesus, porque talvez não te será mais franqueada a oportunidade. Aqui, porque fala-se assim, porque aqui é o último convite. Pode ver que depois desse versículo 17, encerra no versículo 21, o capítulo 22 de Apocalipse, e aí fecha o canon do Novo Testamento e o canon das Escrituras. Aleluia, não tem mais continuação do ponto de vista da revelação da palavra. Então muitas das vezes a pessoa pode ouvir essa palavra, e aqui para muita gente esse versículo ser o último convite para quem está perdido, aleluia, ser o último convite. Mas não espere, não deixe passar, melhor dizendo, o convite. E hoje você tem a oportunidade de levantar a sua mão e aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, no convite, aleluia, nesta noite, aleluia, aceite Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele quer salvar. Com a permissão do pastor, eu gostaria de perguntar: onde está a primeira alma que deseja aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador após ouvir a palavra de Deus? Levante a sua mão, você que entendeu, que deseja aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Oh, maravilha! Já está vindo aqui uma senhora que levantou a sua mão, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia! Onde está a segunda pessoa que está aceitando Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Ali está vindo um jovem, aleluia, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Mais um jovem aqui, 3 almas para o Senhor Jesus, aceitando a Ele como seu único e Salvador. Aleluia, festa no céu quando um pecador se arrepende. Aleluia, aqui está essas vidas, meu Deus, aleluia, que aceita Cristo como Senhor e Salvador. Hoje é dia aceitável do Senhor para a salvação da alma. Aleluia, Jesus está aqui salvando, é o Espírito de Deus que está convencendo. Aleluia, para a glória de Deus. 3 almas aqui aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Veja que o Senhor quer salvar a todos, do mais idoso ao mais novo, o Senhor quer salvar a todos para a glória de Deus. Aleluia. Eu entrego aqui o microfone. Posso orar? Amém. Vamos orar por essas 3 almas que Jesus salva nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por estas almas que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, que ao ouvir do convite da palavra de Deus, o convite do Espírito Santo, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Abençoa esta irmã, meu Deus, que agora é uma serva do Senhor. Meu Deus, escreve o nome dela no livro da vida, meu Deus, para que tenha direito à árvore da vida na eternidade. Fortalece ela da graça
Jesus. Também abençoa estes dois jovens, escreve o nome deles no livro da vida, meu Deus, para a glória do Senhor, porque é sabido que quem não tem o nome escrito no livro da vida não pode, meu Deus, reinar com o Senhor. Mas agora esses jovens, ao abraçar da fé, têm os seus nomes escritos no livro da vida. Oh Deus meu, em nome de Jesus, escreve o nome deles no livro da vida e que fortaleça e eles cresçam na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia! Rei dos Reis, Espírito de Deus, nós te louvamos, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Graças damos ao Senhor por esse momento tão glorioso.